Nós estamos a entrar na nossa 8ª temporada do Última Apaga a Luz, não é? Daquelas séries tipo os Friends ou assim. Obrigada a quem nos segue há tantos anos. Eu queria me centrar, quer dizer, eu acho que isto tudo faz parte da longa e estruturada decadência do país, para o qual os políticos não têm nenhuma solução estrutural. E nós continuamos a viver um bocadinho de fé diversos. Por exemplo, o caso da saúde é um caso que me preocupa particularmente. O dos fogos também, abordámo-o aqui intensamente, mas eu acho que tudo isto faz parte da destruição e desagregação dos serviços públicos, da incapacidade das pessoas estarem bem nos seus locais de trabalho e, portanto, abraçarem causas e abraçarem com amor o seu trabalho. Portanto, há uma desorganização generalizada que, quanto a mim, começa nas chefias e, obviamente, termina nas más condições de trabalho das pessoas. Mas o caso da saúde eu queria, em particular focar-me nele, que é um caso que eu acompanho muito há muitos anos e não queria sentar-me... Não teve silly season neste ano. E não queria me centrar na questão da morte desta grávida, porque eu penso que isto realmente... Eu fico muito incomodada, eu sou absolutamente contra esta ministra, acho o seu reinado desastroso. Basta perceber que Portugal é um dos países que teve medidas mais drásticas na pandemia e um dos piores ainda hoje. Portanto, nós continuamos com uma sobremortalidade absolutamente, ou até agora, dita inexplicável. A minha hipótese é que o que nós estamos a assistir é uma degradação consistente dos cuidados de saúde que atinge particularmente os mais velhos e os mais pobres, que não têm acesso a uma saúde digna a tempo e horas. E isto vai ter impacto na esperança média de vida, de certeza absoluta. E, felizmente, o que nós temos é estatísticas razoavelmente certas sobre aquilo que é Covid e aquilo que não é Covid, embora também no Covid seja dos piores países face às medidas que tomou. Eu lembro, por exemplo, que a Espanha não confinou as escolas no segundo confinamento. Portugal fez isto quase 4 meses. Portanto, há aqui um problema estrutural. Mas eu não acho nada decente olhar-se para uma tragédia como a morte de uma grávida, que eu lamento profundamente, mas do qual nós não sabemos especificamente o que é que aconteceu para fazer um aproveitamento para atacar uma ministra. Como eu digo, eu não concordo com ela. Eu acho que nós devíamos olhar para a big picture, como se costuma dizer. E a big picture ela é estruturalmente péssima. E o que esta ministra foi uma especialista, e este governo é em comunicação. É em comunicação a dizer que se vai fazer. E não se faz. Nós temos uma das piores esperanças médias de vida com saúde da Europa, sistematicamente. É qualquer coisa como 15 anos abaixo da Dinamarca e ainda é pior nas mulheres. Portanto, qualquer reformado típico, ou antes de reformar-se em Portugal, tem não sei quantas doenças que o tornam tendencialmente incapaz e... Vamos para o norte da Europa e as pessoas andam alegres aos 75 anos de bicicleta a namorar. Portanto, nós temos um problema estrutural de saúde. Isto depois vê-se em indicadores muito concretos, que é as famílias portuguesas são das que mais gastam em toda a OCDE, nem sequer é na União Europeia, no setor privado, ou seja, a consumir saúde em termos privados. E, no entanto, em termos relativos, nós temos dos impostos mais altos. Quer dizer, portanto, há aqui qualquer conta que não bate, que obviamente a conta é a dívida privada transformada em dívida pública, qualquer coisa que eu ando aqui a falar já há 7 anos, há 7 anos pelo menos. Esta conta não fecha, portanto, as pessoas pagam impostos, têm cada vez piores serviços em todas as áreas e o que nós assistimos é uma espécie de um colapso dos serviços públicos que não se pode resolver cortando ainda mais, vigiando ainda mais. Quer dizer, todo o problema está aqui. É um problema de condições de trabalho, é condições de autonomia, as pessoas sentirem-se bem, sentirem-se realizadas. E isto só pode ser feito com bons salários e ouvindo, escutando as pessoas nos seus locais de trabalho. O que nós temos, particularmente na saúde, neste momento, e eu trouxe este estudo que nós publicámos em 2015, e que eu trago não para fazer anúncio, coordenei-o na Universidade Nova de Lisboa para a Ordem dos Médicos, porque ele não ganha direitos de autor, está em acesso livre na internet e sempre esteve. E foi entregue pela Ordem dos Médicos ao Ministro de então, há 7 anos, onde nós temos com detalhe, em gráficos, quantos médicos vão faltar no Serviço Nacional de Saúde e em que área.
E, portanto, eu acho isto vergonhoso. Acho que quem dirige o país devia ter vergonha, porque não é falta de saber. Nós sabemos exatamente, um bocadinho aquela frase do Almada, quando eu nasci, tudo o que era importante ser dito já tinha sido dito, faltava era agir. Penso que é dele a frase que estou a parafrasear, não estou a citar exatamente. Portanto, nós conhecemos os problemas, nós conhecemos a estrutura. Dizer-vos também que estas contas não são complicadas de fazer, porque nós temos a estrutura etária da população trabalhadora, o mesmo se passa em relação aos professores. Aquilo que foi anunciado, que não vai haver falta de professores, vai haver falta de professores em massa. Porque as contas que foram feitas em junho não contam os que se vão reformar, as baixas médicas, etc. Portanto, não antevês uma rentrée luminosa. Não, o que eu acho incrível é o desplante e o descaramento de quem dirige politicamente o país, de continuar a dizer que tudo se corre bem, que está tudo a resolver-se, e depois esta um bocadinho necrofagia ou necrologia política da imprensa, que é agarrar os escândalos e os epifenómenos e achar que isso é a explicação política do país.